Pessoal, então, o tema dessa aula destoa um pouco do que a gente está acostumado até agora, né? Então, a gente começa a fazer conta aqui, tá ok? O assunto é um pouquinho abstrato, mas você vai ver com alguma dedicação, você vai entender legal isso daí, e ele vai ser importante para as aulas que estão por vir e para a sua prova do Enem também, tá ok? Então, ótima aula para vocês! Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa aula falando da massa de um átomo, tá ok? Pessoal, massa de um átomo, a gente está falando de massa atômica. Bom, como você pode reparar nas iniciais do nome massa atômica, a abreviação para massa atômica vai ser M maiúsculo, A maiúsculo. Pessoal, já de cara, ó, unidade para massa atômica. Unidade para massa atômica é o U minúsculo, tá ok? U significa, portanto, unidade de massa atômica. Legal? Pessoal, a gente está falando aqui de uma unidade que foi desenvolvida, foi criada para, entre aspas, pesar, medir a massa de átomos, moléculas, íons, né? Espécies químicas de um modo geral. Pessoal, toda unidade de medida é criada arbitrariamente, né? Então, a gente cria um padrão, uma referência, e a partir dela a gente mede todo o restante. Por exemplo, deixa eu fazer aqui no canto para vocês, ó. Por exemplo, unidade de medida de comprimento é o tal do metro, né? Então, 1 metro é uma referência. Por exemplo, quando eu digo que eu meço 1,90 metros, eu estou dizendo que eu sou 1,90 vezes maior que a referência, que é o metro, tá ok? Outra referência que você conhece do seu cotidiano, o tal do quilograma, né? 1 quilograma também é uma referência. Quando eu digo que eu peso 89 quilogramas, eu estou dizendo que eu sou 89 vezes mais pesado que a referência, que 1 quilograma, tá legal? A nossa referência aqui é 1U, a unidade de massa atômica. E eu vou te contar uma historinha para te mostrar a origem dessa unidade, tá ok? Pessoal, do mesmo jeito que o metro, o quilograma são unidades arbitrárias, convencionadas, você vai ver que o U também é arbitrário e convencionado, tá ok? Legal? Vamos lá, vamos te contar a história desde o começo. Você sabe, eu já te contei, existem vários tipos de carbono na natureza, não é? Tem carbono que tem número de massa 11. E número atômico? O número atômico você sabe, é 6, está na tabela periódica. Não precisa decorar, é só consultar. Pessoal, tem carbono que tem número de massa 12. Né? Número atômico, claro, 6. Tem carbono que tem número de massa 13 e número atômico 6. Tem carbono, pessoal, que tem número de massa 14. Eu estou mostrando aqui para vocês, basicamente, os isótopos do elemento químico carbono, né? Aliás, só para recordar, elemento químico é o conjunto de átomos de mesmo número atômico, número de prótons, né? Todos aqui são carbono, por quê? Porque tem mesmo número atômico, mesmo número de prótons, mas a massa desses caras é diferente, né? Esses caras são isótopos, têm mesmo número de prótons, mas número de nêutrons e de massa diferentes, né, pessoal? Legal? Ó, como eu te falei que referência padrão é meio que arbitrário, eu vou te falar, a referência aqui é o carbono 12. Pessoal, ele é o isótopo do elemento carbono mais abundante na natureza, tá ok? A maior parte do carbono na natureza é carbono de massa 12. Bom, então eu vou colocar ele aqui em destaque, ó. O símbolo do carbono, você sabe, C. O número de massa desse cara é 12. O número de prótons desse cara é 6, o número atômico, né? Se você está com dúvida, vá lá na nossa aula sobre esse assunto, tá ok? Pessoal, me ajuda aqui. O número atômico, o número de prótons desse cara é igual a 6. Ele é um átomo neutro, portanto, ele tem 6 elétrons, né? O número de massa dele, A, é igual a 12, portanto, o número de nêutrons dele é igual a
6 também. Legal? Pessoal, eu falei para vocês que unidade de medida é arbitrária, não é? Então, aqui vai a nossa primeira convenção arbitrária. Ó, a gente combinou, o combinado foi que o carbono 12, o carbono de número de massa 12, tem por definição massa 12U. Espera aí, ó. O carbono de número de massa 12, e claro, número atômico igual a 6, tem por definição, por convenção, massa atômica igual a 12U. Pessoal, isso aqui é convenção, tá bom? Pessoal, então, repara na coincidência aqui. Por convenção, o combinado foi que o carbono de número de massa 12, né? Lembrando que 12 é o número de prótons mais o número de nêutrons no núcleo desse átomo, o número de massa desse cara coincide com, entre aspas, o peso desse cara, a massa atômica do carbono, que é igual a 12U, por convenção, tá bom? Isso foi de propósito pensado, tá legal, pessoal? Mas toma cuidado com uma coisa. Número de massa A, esse aqui em cima, ó, que me indica a quantidade de prótons mais nêutrons no átomo. O número de massa A é diferente do, entre aspas, peso do átomo, da massa atômica. Legal? Ok? O número de massa A me indica a quantidade de partículas no núcleo, prótons mais nêutrons, e a massa atômica me indica quanto pesa, entre aspas, né? Quanto que pesa esse átomo. Tá legal? Beleza? Pessoal, vou fazer um desenhozinho aqui para vocês. Pessoal, eu fiz aqui uma ilustração do núcleo de um átomo de carbono 12. Tá ok? Conta comigo aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, que eu destaquei em vermelho aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêutrons, que eu destaquei em azul aqui, tá ok, pessoal? Ó, só para constatar, prótons e nêutrons não tem cor, tá bom? Eu só diferenciei aqui para ficar meio visual, tá ok? Legal? Se você lembrar que a massa de um elétron é praticamente desprezível, então a massa de um átomo, como eu já adiantei para vocês lá na nossa aula de modelos atômicos, a massa de um átomo está praticamente toda no núcleo, tá ok? Legal? Bom, pessoal, portanto, quando eu falo que a massa atômica do carbono 12 é igual a 12U, eu estou falando, em última análise, que o núcleo do carbono 12 pesa 12U. Faz sentido isso? Pessoal, qual que é a grande conclusão aqui, portanto? Me ajuda a pensar na ideia aqui. Pô, quantas partículas a gente tem no núcleo do carbono 12? A gente tem 12 partículas. E essas 12 partículas nucleares, juntas, elas pesam, entre aspas, né? Pesam. Pessoal, essas 12 partículas nucleares no carbono de número de massa 12 e número atômico 6, né? Elas pesam 12 unidades de massa atômica. 12 partículas nucleares no carbono 12 pesam, entre aspas, 12U. Pessoal, portanto, quanto cada partícula vai pesar? Se as 12 juntas pesam 12, cada uma vai pesar 1. Quer dizer, você acabou de constatar aquilo que a gente discutiu lá na aula de modelos atômicos, que 1U é a massa aproximada, não é, de um próton. Que 1U é a massa aproximada do quê? De um nêutron. Tá certo, pessoal? Lembrando que a massa de um elétron é desprezível. Portanto, pessoal, vamos colocar aqui a grande conclusão. 1U é igual a 1 parte de 12.
é 1/12 da massa do carbono 12. Né? E qual que é essa massa do carbono 12? 12U, né? Tá ok? Legal? Então, esse cara que pesa 12U, por convenção, o carbono 12 pesa 12U, né? Se eu pegar essas 12U de massa e dividir pelas 12 partículas nucleares, né? 6 prótons e 6 nêutrons, cada um vai pesar 1U. 1U, 1 unidade de massa atômica, é 1/12 da massa do carbono 12. Legal, pessoal? Certinho? Bom, pessoal, vamos dar uma finalizada aqui nessa nossa discussão. Massa atômica, portanto, diz pra gente a massa de um único átomo. Ela fala pra gente quantas vezes esse átomo é, entre aspas, mais pesado do que um U, ou 1/12 do carbono 12, né? Então, do mesmo jeito que eu sou 89 vezes mais pesado que 1 quilograma, do mesmo jeito que eu sou 1,9 metros maior do que 1 metro, o peso de um átomo é uma comparação com 1U, com 1/12 do carbono 12. Tá ok, pessoal? Legal? Por exemplo, quando eu digo para você que o enxofre 32 tem massa atômica aproximadamente igual a 32U, eu estou dizendo que ele é 32 vezes maior que 1U, a referência, tá certo? Quando eu digo para você que o hidrogênio 1 tem massa atômica aproximadamente igual a 1U, quer dizer que ele é numericamente igual à referência, que é 1U, ou 1/12 do carbono 12, tá certo? Quando eu digo para você que o urânio 238 tem massa atômica aproximadamente igual a 238U, eu estou dizendo que ele é 238 vezes maior, eu estou dizendo que ele é 238 vezes mais pesado, entre aspas, que 1U, tá bom? Legal? Pessoal, repara que ali em cima eu coloquei para vocês o carbono de número de massa 11, o carbono de número de massa 12, o carbono de número de massa 13 e o carbono de número de massa 14. Todos eles são carbono porque tem o mesmo número de prótons e esse número é igual a 6. Gente, qual que é a massa atômica do carbono 11? 11U. Pessoal, qual que é a massa atômica do carbono de massa 12? 12U. E a massa atômica do carbono de massa 13? Bom, 13U. E, por fim, a massa atômica do carbono 14 é igual a 14U. Daí você vai lá na tabela periódica e, bom, não tem essa discriminação, né? Não tem essa separação. Ah, se o carbono for o carbono 11, a massa é 11. Se o carbono for o 13, a massa é 13. Na tabela periódica você encontra um único número. Pessoal, cada tabela periódica coloca a massa atômica, a massa do átomo, onde ela quiser. Por isso que você tem que consultar a legenda da tabela periódica. Mas, de um modo geral, né, pensando no carbono, por exemplo, se você procurar na tabela periódica o carbono, a massa dele provavelmente vai estar aqui embaixo. Ó. E esse valor vai ser 12. Aliás, 12,0 alguma coisa. Essa porção 12U é a massa do carbono de número de massa 12. Eu estou ignorando o isótopo 11, 13 e 14. Pessoal, esse valor é um valor médio entre as massas desses caras. Então, sabendo das quantidades de cada um desses isótopos na natureza, a gente tira uma média ponderada entre esses caras e obtém esse valor médio, bota esse valor médio lá na tabela periódica. A gente já vai falar sobre isso, tá ok? Bom, pessoal, e a história da massa atômica média começa aqui, ó. A gente vai falar da massa atômica do elemento.
do elemento químico, né? Pessoal, e elemento, você sabe, é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico Z, né? Ou o número de prótons. Saulo, e como é que a gente faz isso? Pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou falar para vocês que um elemento químico X tem na natureza os isótopos de massa 20, o isótopo de massa 21 e o isótopo de massa 22. Saulo, qual que é o número atômico deles? Pessoal, não importa aqui por enquanto, tá ok? Pessoal, eu vou falar para vocês que cerca de 60% dos átomos do elemento X são constituídos do isótopo 20. Cerca de 20% dos átomos do elemento X são constituídos do isótopo 21 e cerca de 20% dos átomos do elemento X são constituídos pelo isótopo 22. Pessoal, a massa atômica do elemento X, eu vou colocar aqui, ó, massa atômica do elemento X vai ser igual à média ponderada desses caras. Como assim, Sal? Eu vou pegar o isótopo de massa 20U, multiplicar pela porcentagem dele. Eu vou pegar o isótopo 21, multiplicar pela porcentagem dele. E, finalmente, o isótopo 22, multiplicar pela porcentagem dele. E, pessoal, como isso aqui é porcentagem, a gente vai dividir tudo isso por 100%. Se você fizer essa continha, você vai encontrar para o nosso exemplo hipotético aqui 20,60U. Pessoal, 20,60U é uma média. Pessoal, você deve ter reparado que o número de massa e a massa atômica do átomo são coincidentes, né? Não são a mesma coisa, mas é o mesmo número. Então, o isótopo de número de massa 20 tem massa 20U. O isótopo de número de massa 21 tem massa 21U. O isótopo de número de massa 22 tem massa 22U. Quer dizer, ou vai ser 20U, ou 21U, ou 22U. Nenhum dos átomos tem massa 20,6U, pessoal. 20,6U é uma média. 20,6U é uma média ponderada entre as massas dos isótopos desse elemento X. Então, quando eu falo para você em massa atômica do elemento, eu vou pensar assim, massa atômica do elemento é aquele valor médio. Então, aquele valor quebrado, aquele valor médio, é uma média ponderada entre as massas dos isótopos de um determinado elemento. Provavelmente, na tabela periódica, para esse elemento químico X, eu encontraria qual valor de massa? Eu encontraria 20,60, que é a média ponderada entre os isótopos desse elemento. Tá ok, pessoal? Pessoal, eu vou pegar aqui agora um exemplo real, tá bom? Eu vou pegar aqui o cloro 35 e o cloro 37. Ambos têm número atômico 17, tá ok? Elemento químico cloro. Você vê? Ou o cloro vai ter massa atômica 35U, porque numericamente elas são iguais, né? Lembrando que número de massa, massa atômica são coisas diferentes, mas o número é o mesmo, tá bom? Coincidência é a mesma, né? E não é uma coincidência aleatória, tá ok? A massa atômica desse cara aqui vai ser 37U. Legal? Ok, na tabela periódica, eu vou encontrar o número médio. Como é que a gente obtém esse número médio? Bom, a gente tem que considerar as porcentagens desse cara na natureza. A gente tem que considerar as ocorrências desses caras na natureza. Aí eu falo para você que cerca de 75% dos átomos de cloro na natureza são compostos do isótopo 35.
Ou seja, o cara que tem massa 35U, né? E 25%, como se deve imaginar, são compostos do isótopo 37, ou seja, aquele de massa atômica 37U, né? Você já pode perceber uma coisa, gente, ó. Se 75% é do cara de massa 35, pô, a média entre esses dois vai dar mais próxima de 35, né? Como é que a gente obtém esse valor? Então vamos lá, me ajuda aqui, ó. A massa atômica do elemento cloro, aquele valor médio que vai lá na tabela periódica, vai ser dada como? Eu tenho lá o isótopo de massa 35 vezes a ocorrência dele, 75%. Né? Você vê que aqui eu dei uma omitida, né? Na unidade e no porcentagem aqui, para ficar mais bonito, mais limpo, né? Mais o isótopo 37 vezes a porcentagem dele, a ocorrência dele na natureza. Tudo isso dividido por 100, porque é porcentagem, né, pessoal? Legal? Bom, se você fizer essa continha, você vai encontrar 35,5 U. Você vê, não existe cloro com massa 35,5 U, pessoal. Ou vai ser 35 ou vai ser 37, mas em média 35,5 U. Repara que esse número, 35,5, está mais próximo do cara em maior quantidade, do cara mais ocorrente na natureza. Tá ok, pessoal? Legal? Vamos fazer um exercício juntos aqui, ó. Então, pessoal, eu vou inventar um enunciado aqui, ó. Acompanha comigo. Um elemento W tem massa atômica aproximadamente igual a 63,5 U. Ponto. Quais as ocorrências de W, o isótopo de massa 63, e do isótopo 65 na natureza? Pessoal, repara, 63,5 é um número quebrado, né? Esse valor é um valor médio. Pô, eu tenho um cara que tem massa 63, eu tenho um cara que tem massa 65. O número de massa desse cara é 63, portanto a massa atômica 63U. O número de massa desse cara é 65, portanto a massa atômica 65U. Então a média entre o cara de massa 63 e o cara de massa 65 deu 63,5. A pergunta quer saber justamente as ocorrências, as porcentagens desses dois caras na natureza. Tá ok? Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. A massa atômica média foi obtida pela média entre as massas dos isótopos 63. Ele tem uma porcentagem X aqui, não é verdade? Somadas, né, é uma média, né, entre as massas desses caras, o isótopo 65 vezes a ocorrência dele, percentual, que eu vou chamar de Y. Tudo isso dividido por 100%, porque a gente está falando de porcentagem, pessoal. Tá ok? Legal? Bom, vamos substituir isso daqui, ó. Vou colocar uns 3 pontinhos que simbolizam portanto, né? Pessoal, esse MA, essa massa atômica média do elemento, você já tem 63,5. Então, vamos começar substituindo. Ó. 63,5 vai ser igual ao quê? Me ajuda aqui a fazer as contas. Ó. 63 vezes x, 63x. 65 vezes y, 65y. Então, vamos lá. 63 vezes x, 63x. Mais 65 vezes y, 65y, tudo isso dividido por 100. Esse 100, pessoal, está dividindo aqui, ele vem para cá multiplicando. Então, vai ficar 100 vezes 63,5, que vai dar quanto? Ó, portanto, novamente, né? 6350, né? O 63,5 vezes 100, que vai ser igual a 63x mais 65y. Pessoal, agora a gente tem um problemão aqui, né? Porque a gente tem duas incógnitas.
Ó, pessoal, mas x e y são porcentagens, não são? Você vê, ó, x e y são porcentagens. Então, x mais y tem que dar quanto? Tem que dar 100%, não é? Então, peraí, vamos fazer aqui no canto, ó. Fazer aqui nesse cantinho esquerdo aqui, ó. Então, x mais y tem que dar tudo 100%, né? Ah, então isola uma dessas, ó. Fala, por exemplo, que x é 100, o y estava somando, vem para cá subtraindo, ó lá. Daí você pode pegar esse x daqui, ó, e substituir aqui do outro lado, ó. Me ajuda aqui, ó. Vou continuar aqui embaixo, ó. 3 pontinhos para indicar o portanto. 6350 vai ser igual a 63 vezes x, onde x é 100 menos y mais 65y, pessoal. Agora é matemática, né? Porque matemática é um pouco disso, de mágica, né? Você pega esse 63 aqui, ó, multiplica por 100, o 63 multiplica por y. Quanto é que fica essa conta? Me ajuda aqui, ó. 6350 vai ser igual a 6300 menos 63y e o 65y aqui, não é verdade? Pessoal, repara, esse cara aqui, ó, o 6.300 vai para o outro lado subtraindo e o 63y negativo vai somar com 65y positivo. Como é que fica essa brincadeira aqui? Portanto, a gente vai ter 50 à esquerda aqui e 2y à direita aqui. Legal? Pô, aí você conclui que o y é igual a 25. 25 o quê, pessoal? 25%, né? Pessoal, se y é 25%, então x vai ser 75%, tá certo? Então, novamente, portanto, x vai ser igual a 75%. Você vê, a gente acabou de encontrar as ocorrências dos isótopos aqui. Y, a ocorrência do isótopo 65, e x, a ocorrência do isótopo 63. Tá legal, pessoal? Beleza? Pessoal, para encerrar essa nossa aula, eu preciso falar para você da massa molecular. Você já sabe o que é massa atômica, agora você vai ver o que é a tal da massa molecular. Pessoal, se a massa atômica é a massa do átomo, a massa molecular, que a gente vai simbolizar por esses dois M's maiúsculos, a massa molecular indica para a gente a massa da molécula, tá certo? Ou ainda, a massa da fórmula química, tá ok, pessoal? Porque nem tudo em química é molécula, não é verdade? Você já viu o composto iônico, você sabe que o composto iônico não é molécula. Pessoal, mas a unidade é a mesma, então olha só. A unidade de massa molecular é igual a U de unidade de massa atômica. Tá ok? Legal? Então, a massa de uma molécula, a massa de uma fórmula química, também vai ser dada em U. Como assim, Sal? Pessoal, exemplos, ó. Primeiro exemplo, bem simples, H2O, né? Pessoal, me ajuda. O hidrogênio tem massa 1U. Você não precisa decorar isso, o enunciado vai te dar. Quantos hidrogênios tem aqui? Tem 2, então você vai multiplicar isso por 2. Pessoal, o oxigênio tem massa 16U. Tem um só, você vai multiplicar por 1. E você vai somar isso aqui, ó. 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 16. Pessoal, a massa da molécula de água é igual a 18U. Legal? Um exemplo um pouco maior, ó. Eu vou pegar aqui um disacarídeo, a sacarose C12, H22, ó, 11. Ó, o carbono tem massa atômica 12U. Você não precisa decorar isso. Mas aqui tem 12 carbonos. O hidrogênio, como eu já falei para vocês, tem massa 1U. Pô, mas tem 22 hidrogênios. Vou multiplicar isso por 22.
E o oxigênio? 16U. Pessoal, mas tem 11, vou multiplicar isso por 11. Se você fizer essa continha legal aqui, você vai encontrar 342U, que é a massa da molécula de sacarose. Vamos pegar aquele sal importante, aquele sal famosão, NaCl. Ô, pessoal, o Na tem massa atômica 23U. Tem um só, você multiplica por 1. O cloro, né, a massa do elemento cloro é 35,5U, como você já viu aí anteriormente. Como tem um só, multiplica por 1. Pessoal, se você fizer essa continha, você vai encontrar 58,5U. Essa é a massa da fórmula química do NaCl. Não é a massa molecular, né? Mas é a massa da fórmula. Tá ok, pessoal? A gente não vai ser tão rigoroso. Essa massa ou essa a gente vai chamar genericamente de massa molecular. Ainda que esse cara não seja uma molécula, né? Um composto iônico. Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. E agora o grande momento é com você, tá? Bons estudos!